A gente detecta em todo o Brasil uma onda conservadora. Como você vê a eleição do Jair Bolsonaro para presidente, por exemplo? Como você vê movimentos que têm acontecido nas ruas? O Brasil tem sido vítima das fake news? A fake news não é uma invenção contemporânea. Não é? A fake news é uma notícia mentirosa. A falsa notícia ela antecede a imprensa. A falsa notícia vem dos boatos. Não é? Quando alguém não gostava de outra pessoa, inventava uma mentira sobre essa pessoa e ela se espalhava, muitas vezes destruía carreiras, destruía vidas. Isso faz parte da história da humanidade. O que acontece no meio digital é que ele dá possibilidade a um número muito maior de pessoas trabalhar em conjunto com multidões e espalhar o que acha que deva espalhar. Mas a fake news mesmo, a notícia falsa, ela é muito antiga, ela não foi criada pela internet nem pelas redes sociais. E muito menos a sua intervenção das notícias falsas na política. Para se ter uma ideia, a história política recente do século XX coloca que o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o franco favorito para a eleição de 1945, no processo de redemocratização do país, ele perdeu a eleição para um inexpressivo general Dutra em função de uma fake news, de uma notícia falsa, que foi exatamente a interpretação e a colagem de um trecho de um discurso que ele tinha dado e que foi passado para a opinião pública como se ele tivesse dito que não precisava do voto dos mais pobres. Na verdade, ele não tinha dito isso, ele tinha dito uma coisa parecida, mas não era a mesma coisa, e não no sentido de que foi dito, de que ele estaria desconhecendo, menosprezando, né, o voto do mais pobre. Mas isso foi para um jornal impresso no Rio de Janeiro, espalhou-se pelo Brasil e foi um dos elementos que fez com que o famoso brigadeiro Eduardo Gomes, que o doce brigadeiro é em homenagem a ele, ao brigadeiro Eduardo Gomes, que é uma invenção brasileira, criado durante essa campanha. Mas o Eduardo Gomes perdeu a eleição. Um dos fatores, pelo menos decisivos dessa derrota, há uma fake news de algo que ele nunca tinha dito da forma como os jornais disseram e garantiram que ele tivesse dito. O que acontece é que hoje, em vez de um jornal impresso ou de uma rádio para espalhar um fake news, nós temos as redes sociais, cuja multiplicação de informações é brutal, é gigantesca, né? Mas eu acho que nas últimas eleições, a polarização e uma série de outros fatores políticos foi que definiram o resultado da eleição em si, no meu modo de ver. Não foram, então, as fake news que provocaram uma onda conservadora no país? Não. Eu acho que não. A onda conservadora no país, ela está ligada também a uma onda não conservadora, uma onda que foi diferente na história do país e que está representada nos quase 4 mandatos que o PT e outros partidos de esquerda e outros de não esquerda tiveram no comando do país desde a eleição do Lula, sua reeleição, a eleição de Dilma e reeleição da própria Dilma Rousseff, interrompida pelo impeachment. Então nós temos também aí um crescimento da centro-esquerda. O crescimento da direita se faz dentro desse contexto, mas já houve outros momentos onde essa polarização com o crescimento da direita aconteceu, como em 1963 e 64, que culminou com o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que foi um golpe inicialmente traçado por civis com apoio militar e inverteu, ficou um golpe militar com apoio de civis em função da movimentação das tropas do então general Mourão, Olímpio Mourão, não confundir com o Mourão contemporâneo. Isso houve, portanto, já na história do Brasil e em outros momentos do mundo. Acontece nessa questão uma radicalidade, isso é verdade. A direita que elegeu o ex-capitão Jair Bolsonaro para a presidência da República, ela tem um caráter muito mais agressivo e com uma participação de rua maior do que houve no período de 1964. Né? Mas o caminho é o mesmo, não é uma novidade. Inclusive as bandeiras são parecidas. Né? O apelo à família, o apelo às crenças, às religiões, a demonização como sendo de esquerda de quem é oposição, mesmo sem essa pessoa ser de esquerda, a acusação
e passando como verdade que o adversário é corrupto e o outro lado não é. Então essas características estão presentes em 64 e elas voltaram em 2018 com força e terminaram na eleição de Jair Bolsonaro. Agora, no meu modo de ver, não foram as fake news, nem o próprio movimento que determinou isso, foi uma conjunção de fatores. Por exemplo, se nós olharmos as pesquisas de antes da eleição, nos períodos anteriores à eleição de 2018, nós vamos ver que mesmo com as grandes manifestações de rua, que foram muito grandes de direita, muito grandes, com o crescimento da pré-candidatura e da candidatura do ex-capitão Bolsonaro, mas, mesmo preso, Lula liderava as pesquisas durante longo período, o que levou a uma situação de certo desespero, na suposição de que se ele indicasse um nome, esse nome poderia chegar à vitória. Demorou-se a confirmar o nome que substituiria Luiz Inácio Lula da Silva, no meu modo de ver, uma demora que produziu prejuízos à campanha do PT e dos seus aliados. Demorou muito a que Haddad fosse indicado como substituto oficial de Lula, que todo mundo sabia que não ia ser candidato a presidente da República. Então aconteceu a facada, que é algo difícil de se entender conforme a explicação que foi dada. O candidato que é militar, o candidato que é especialista em segurança pública, o candidato que é apoiado pelos principais especialistas em segurança pública, o candidato que tinha um esquema de segurança muito mais forte que os demais candidatos, porque além daqueles que a Polícia Federal determina para dar cobertura a todas as pessoas que apresentam suas candidaturas a presidente da República, ele tinha entre os seus apoiadores um imenso número de policiais que estavam presentes no momento da facada, e a pessoa atravessa toda aquela multidão sem aperreio e dá uma facada no presidente da República. Esse fato transformou este candidato vítima em um coitado, em uma pessoa que, vitimado pela facada, recebeu, e que não podia deixar de ser diferente, a cobertura dos meios tradicionais de imprensa, rádio, jornal, TV e impresso. Então, enquanto todos ficaram no seu tempo eleitoral, o candidato esfaqueado teve um volume diário de informação, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como nenhum outro candidato teve em nenhum momento da história da comunicação no Brasil. Então, esses dois fatores, o decisivo, a facada, e o anterior, a prisão de Lula, foi que definiram as eleições. Não foi a fake news. Para mim, os movimentos que definem a eleição sempre são os movimentos políticos. E o grupo que ganhou soube trabalhar muito bem os movimentos políticos, enquanto seus adversários não tiveram essa mesma habilidade. E para complementar, repito, a facada foi a mágica que fez com que a eleição fosse definida em segundo turno, porque não conseguiu ganhar nem no primeiro turno com todos esses elementos colocados. Então, eu acho que nós temos que confiar no bom senso, nós temos que confiar na comunicação. Eu acho que a comunicação passa por um momento de readequação, então a forma tradicional da comunicação profissional, da comunicação montada em determinados formatos e modelos de empresa, ela vai mudar. Ela não vai acabar, mas ela vai mudar. Não é à toa que todas as redes de televisão hoje passam por dificuldade, porque muda. Nós vivemos em permanente mutação, em permanente transformação. Felizmente, né? Senão ia ficar muito chato. Muito obrigado, Enio Lins, por nos receber aqui na SECOM, a equipe do DDD 82. Fica honrado de poder estar falando com o senhor parar um pouco o trabalho aqui para nos receber. Alexandre Prado, com imagens de Adriano Lima, para mais um DDD 82.